Olá, vamos falar sobre abrigo de trânsito e abrigo temporário, o impacto social humanizado na cidade de Manaus, Amazonas. Esse trabalho apresenta resultados parciais de um pós-doc realizado no pós-arc da Universidade Federal de Santa Catarina. É um trabalho feito pela professora Cláudia Vasconcelos e a professora Lisiane Ilha Librelotto. O escopo do trabalho trata da introdução com relação ao impacto social, a fundamentação gira em torno a acampamentos temporários, o procedimento trata do processo colaborativo, os resultados da arquitetura humanitária e as análises com relação à reflexão de impactos. Conclusão, desafios e decisões. O abrigo de trânsito e o abrigo temporário situado em Manaus, Amazonas, foram observados com relação a diretrizes voltadas a questões da sustentabilidade, especificamente o impacto social e questões de humanização. O parâmetro social foi avaliado a questão de assistência social, uso coletivo do espaço, inclusão social, convivência e o valor humano. Com relação ao parâmetro de projeto, foi verificado questões como condições mínimas, celeridade de resposta, entorno com infraestrutura. As questões voltadas à universalidade de direitos foi considerado a habitabilidade, refúgio, dignidade, lazer e o impacto positivo. Para falarmos de acampamentos temporários com impacto social humanizado, é necessário também refletirmos sobre algumas definições fundamentais. O abrigo de emergência é um espaço que possui curta duração, geralmente de algumas horas a um dia, exigindo pouca infraestrutura e serviços. Abrigo de trânsito são espaços de trânsito disponibilizados aos refugiados que estão em processo de interiorização enquanto aguardam o embarque à cidade destino de acolhimento. No caso do abrigo temporário, trata de espaço de moradia coletiva de caráter transitório, permite a duração de dias a meses, comportando período além daquele emergencial. Exige infraestrutura e serviços. Acampamento emergente são espaços coletivos provisórios, que comportam abrigos de emergência montado para o atendimento imediato, circunstancial e provisório. Para os acampamentos temporários, é permitido que os espaços sejam coletivos que comportem abrigos de trânsito ou temporários, assim como a improvisação de equipamentos comunitários. Já o albergue são espaços para receber refugiados, seja eles brasileiros e estrangeiros em situação de vulnerabilidade, com apenas o pernoite e limitação de estadia. O desabrigado trata de pessoa afetada por algum desastre que tenha causado danos à sua moradia ou tenha completamente a destruído, porém não precisa necessariamente de um abrigo temporário. Já o desalojado é uma pessoa afetada por algum desastre que tenha causado danos severos à sua moradia ou tenha completamente a destruído, que precisa de um abrigo temporário. O migrante, no caso, é uma pessoa que se desloca da sua residência dentro de um país ou cruza uma fronteira internacional, seja de modo temporário ou permanente, por diversas razões. Já no caso do refugiado, trata de uma pessoa que deixa seu país de origem devido a uma emergência específica de desastre natural ou perseguição, seja ela social, política, religiosa, racial ou de nacionalidade. Com relação ao risco, é necessário que compreenda que corresponda a um perigo ou à exposição de pessoas e bens a condições de vulnerabilidade. Resiliência trata da capacidade de planejamento e gestão de risco com atributo de readequação à prevenção do risco de catástrofes
com o objetivo de salvaguardar vidas e maior confiança do público. O impacto ambiental pode ser causado por desastres, seja por fenômenos naturais ou produzidos por conflitos de diferentes naturezas, seja social, político, armado, religioso ou racial. O impacto positivo possibilita maior dignidade à infraestrutura básica e assistência institucional de inclusão social. A crise humanitária é uma situação considerada como emergência generalizada, que afeta uma população numa região específica. A Operação Acolhida trata-se de uma estratégia de acolhimento pós-desastre com equipamentos e equipes multidisciplinares para viabilizar a assistência humanizada. O procedimento metodológico do artigo e da pesquisa tratou de levantamento de dados, pesquisa documental com uma ação integrada mediante reuniões, visita técnicas, estudos de caso, pesquisa, análise documental e conversas agendadas com público. Os resultados da pesquisa permitiu que a investigação proporcionasse uma desarticulação conceitual na prática, experimentando a realidade daquele local. A delimitação tratou especificamente da atuação do Amazonas no acolhimento de refugiados. O aspecto social verificou a questão de sentimento de abandono e impotência da população diretamente atingida. O aspecto de segurança percebeu e observou questões de vulnerabilidade e fragilidade emocional. O aspecto ambiental percebeu questões diretamente voltadas aos espaços de atendimento de moradia temporária. Dentre os postos e abrigos verificados, foram observados 7 pontos de abrigos, dentre eles o posto de recepção de apoio na rodoviária, o Centro de Apoio de Referência a Refugiados e Imigrantes, o posto de interiorização de triagem, Caritas Arquidiocesana de Manaus, abrigos Tarumã Sul 1 e 2, abrigos do Coroado Jacamim e abrigo de trânsito de Manaus, que trata o artigo. Aqui nas imagens nós temos um espaço voltado para triagem e um espaço voltado para atendimento para emissão de documentos, todos situados no posto de interiorização e triagem em Manaus. Aqui é observado o posto de recepção e apoio da rodoviária, a infraestrutura do acampamento e a continuidade desse acampamento do outro lado da via. Nas análises com relação à reflexão e impactos, foi observada a questão do fomento e o compartilhamento de conhecimentos sobre os abrigos de Manaus, a difusão de conceitos de participação social, cooperação e direito à cidade, e uma análise dos impactos dos acampamentos para a população de refugiados e de moradores do entorno imediato aos abrigos. A parceria institucional para o fortalecimento das ações de acolhimento dessas populações vulneráveis, a parceria entre órgãos públicos, privados, sociedade civil organizada e comunidade acadêmica é um grande desafio que pode trazer decisões importantes para esse público-alvo. A arquitetura humanitária traz provocações, questionamentos e reflexões sobre a concepção de proposta de projeto de acampamento com abrigos emergenciais ou temporários. A demanda real da família de imigrantes ou refugiados deve integrar os parâmetros e os conceitos de flexibilidade arquitetônica, modularidade e sustentabilidade. Aqui nós temos os contatos das pesquisadoras e eu agradeço a todos.